Você já parou para pensar por que a casa de apostas sempre ganha? E por que parece que no Brasil os corruptos também parecem que sempre vencem? Hoje vamos revelar a conexão entre dois assuntos em alta: a CPI das bets e as fraudes no INSS, e o estado espiritual de uma nação que precisa urgentemente voltar à verdade de Deus. E se você é cristão e acha que isso não tem nada a ver com você, prepare-se. Talvez a sua fé esteja sendo usada como ficha nesse grande cassino espiritual. Vamos entender como funciona a lógica de uma casa de apostas. O sistema é desenhado para que pareça justo, emocionante e até lucrativo, de certa forma, mas por trás da cortina existe uma matemática implacável. A casa sempre ganha. Sempre. As casas oferecem probabilidades, as chamadas odds, que dão ao apostador aquela sensação de que ele tem o controle. Mas, na prática, o controle está nas mãos da plataforma. A cada clique, a cada jogada, os algoritmos ajustam os riscos, sempre favorecendo o dono do jogo. Agora vamos conectar isso ao escândalo das bets no Brasil, né? O que era para ser um sistema de lazer virou um esquema de manipulação. Estamos falando aqui de jogos comprados, jogadores vendidos, celebridades promovendo vício e o mais grave, empresários e políticos lucrando com isso. Somado a isso, a CPI das apostas revelou algo assustador. Atletas recebendo ordens para provocar escanteios, levar cartões, cometer faltas intencionais, e tudo isso para beneficiar apostadores internos. E, como se isso não bastasse, temos a estrutura da corrupção generalizada por trás. Isso quer dizer que tem empresas internacionais operando sem fiscalização, com bilhões que saem aqui do nosso país, e um sistema que alimenta o vício de jovens, adultos, em troca de um lucro fácil. A gente pode até fazer uma conexão bíblica. E é aqui que Provérbios 14, versículo 12, ecoa com esse grito de alerta. Porque lá está escrito: há caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Para muitos, apostar parece uma diversão, uma esperança, uma chance de se tornar milionário, de mudar de vida. Mas essa estrada leva ao vício, leva à ruína familiar e muitas vezes à destruição da própria fé. E essa é a lógica do mundo, né? Te oferece migalhas, te oferece prazer imediato, enquanto te prende em correntes invisíveis. Mas, no reino de Deus, a lógica é outra. Existe uma noção de liberdade, contentamento e confiança no cuidado do Pai. Falando um pouquinho sobre a corrupção como um sistema, como o jogo é manipulado, se nas apostas esportivas a casa sempre ganha, né, a gente pode trazer isso para o nosso sistema político brasileiro, né? É um jogo que também é manipulado. Só que aqui, nesse caso, os corruptos eles não estão jogando, mas eles estão organizando o jogo. E aí a gente vê casos recentes que mostram fraudes em aposentadorias fantasmas, empréstimos não feitos, benefício pago a quem não devia, verbas desviadas de auxílios e pensões. Enfim, enquanto brasileiros de verdade, como eu e você, esperam meses, anos por uma aposentadoria, por uma perícia no INSS, enquanto um pai de família doente muitas vezes tem seu pedido negado por uma falta de uma documentação aleatória, alguém que nunca contribuiu recebe um benefício aprovado, com documento falso e morando até no exterior. Como em alguns casos nós já vimos isso. Por detrás disso, existe uma rede de despachantes, de servidores públicos corrompidos, agentes políticos que operam como se fossem os donos da banca. Eles decidem quem ganha e quem perde. E o povo quase sempre está desse lado, o lado derrotado, o lado de quem perde. Agora pensa aqui comigo. Alguns pontos para a gente prestar atenção. Bilhões desviados dos cofres públicos. Empréstimos feitos sem aprovação
de aposentados. Aposentadorias muitas vezes concedidas por meio de falsificação. Desvios ali em benefícios sociais, né, como auxílio-doença, BPC, entre outros. E aí a gente faz essa conexão, né? Conecta essa questão de corrupção, esses desvios de verbas, com a lógica dessas apostas. É o mesmo princípio da casa de apostas. Enganar, manipular e lucrar com o desespero de quem mais precisa. A diferença é que aqui, nesse caso, público, a moeda é pública e o prejuízo é coletivo, né? Fazendo a conexão com a Bíblia, vamos trazer o texto lá de Isaías, capítulo 5, versículo 23, né? Essa distorção de valores ela não é nova. O profeta Isaías já denunciava isso naquele tempo, onde ele falava: ai do que por suborno justificam o perverso e o justo negam justiça. E aqui é essa verdade dura. O perverso ele está sendo premiado e o justo está sendo esquecido. Essa corrupção institucionalizada no Brasil virou a regra. E quem levanta a voz pela justiça é muitas vezes considerado ingênuo ou até louco. Mas, enquanto isso, muitos cristãos ficam calados. Mas o reino de Deus nos chama a viver e nos chama a falar com ousadia profética. Irmãos, nós não podemos normalizar o que Deus abomina. E existe algo ainda mais perigoso do que a corrupção de pessoas. É quando a corrupção se torna sistema. Quando a mentira ela deixa de ser a exceção e ela vira política pública. Isso é inaceitável. Hoje, vemos pessoas que nunca contribuíram recebendo benefícios. Enquanto os trabalhadores honestos têm seus direitos negados ou são altamente taxados, pagam por empréstimo que não fizeram. Nós vemos leis que protegem quem frauda o sistema e mais humilham quem depende dele para sobreviver. Você viu nesses últimos escândalos alguém preso? Não. Mas por situações muito mais simples, você vê pessoas presas durante 10, 15 anos. E aqui que entramos nessa zona crítica. Quando o erro não é mais punido, mas premiado. Quando a mentira não é mais escondida, ela acaba, de certa forma, sendo legalizada. E isso, biblicamente, tem um nome. O nome disso é apostasia institucional, como Romanos capítulo 1, versículo 25 traz pra gente. Lá fala que trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador. Então nós estamos nesse tempo, vivendo esse tempo em que a verdade acaba sendo substituída. Tempos em que dizer o que é certo se torna ofensivo. O certo virou minoria. Defender a justiça é motivo de censura, você não tem direito a defender. E um exemplo claro para isso é quem denuncia as fraudes, né? Quem se recusa a compactuar com o sistema, muitas vezes, e quase sempre, é excluído, é cancelado, é perseguido, é preso. Enquanto isso, quem mente, quem rouba e manipula, é promovido. Isso não é apenas corrupção humana, isso é uma inversão espiritual. E a igreja precisa acordar. Porque quando a mentira se torna lei, falar a verdade se torna um ato de coragem. E o silêncio dos justos se torna cúmplice da injustiça. Essa aqui é a verdade. A resposta cristã para isso tudo é com voz profética, com fé firme, com misericórdia ativa, mesmo frente a um sistema corrompido, onde a mentira se veste de verdade. E a pergunta que fica é: o que o cristão, o que eu e você devemos fazer? Nos calar? Fingir que não estamos vendo o que está acontecendo? Ou seguir lutando com as nossas armas espirituais? A resposta cristã nunca pode ser fuga. Ela é uma fé firme, é uma voz profética, é uma voz de misericórdia. Porque não somos chamados, obviamente, para bater palmas para o mundo. Você sabe disso. Mas para ser sal e luz nesse mundo. E como eu posso ser sal e luz nesses casos, né, de um mundo corrompido? Eu falei, agora eu vou destrinchar melhor, sendo voz profética. A voz profética ela não é agressiva, ela é corajosa. É aquela voz que foi usada lá no tempo de João Batista, por João Batista, que denunciava o pecado mesmo diante de reis. É a voz de Elias, que confrontou Acabe. É a voz de Jesus, que expôs hipócritas religiosos e os vendilhões do templo. Isaías 58 tem esse conteúdo, né? Clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como uma trombeta. Então nós devemos sim clamar, ser essa voz
né, também temos que ter a nossa fé firme. Sabe por quê? Porque em tempos de manipulação, a verdade da palavra precisa ser o nosso fundamento. Quem crê no Evangelho nunca vai se curvar a esse sistema corrupto. Mesmo que tudo ao nosso redor pareça ruir, a nossa confiança não está nesse sistema, a nossa confiança está no Senhor. É fé que não negocia princípios por popularidade. É fé que permanece quando todo o mundo afunda. 1 Coríntios 15, 58 fala para nós sermos firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Isso é através de uma fé firme, uma fé que não compactua com a mentira e com o erro. Temos que exercer também a misericórdia ativa. A resposta do cristão também é agir com misericórdia. Não é uma empatia rasa que eu estou falando aqui, é uma misericórdia bíblica, que vê o sofrimento e se move para ajudar, para curar, para acolher, para restaurar. Porque enquanto o sistema corrompe, nós, a igreja, nós servimos. Enquanto os poderosos exploram, os discípulos de Jesus, assim como eu e você, nós estendemos a nossa mão. Mateus 9, versículo 13 fala: misericórdia quero e não sacrifício. Você não é apenas mais um no meio desse mundo corrupto, no meio desse caos. Você é chamado, você é escolhido, você é enviado para ser essa voz, coluna e resistência. Quando a corrupção é o jogo, a alma acaba se tornando o prêmio. Quem tem o espírito não se vende. Quem tem a cruz não pode se calar. E fica esse chamado aqui de consciência, mas também de ação. Porque agora que você entende, por olhos espirituais também, o que está por detrás desse sistema, agora ficou claro que aquela casa corrupta, ela sempre ganha. A pergunta que fica é: e você? O que você vai fazer com isso? O que você pode fazer por isso? E a aplicação para essa resposta é como resistir a essa cultura da corrupção no seu dia a dia. Aí, com o que você faz no trabalho, não aceite jeitinhos. Não negocie com a sua ética. Na igreja, não se cale diante de escândalos. Busque santidade. Busque a correção bíblica sempre. Na sua vida pessoal, não se corrompa nos pequenos atos, porque Deus vê o oculto. Lucas 16:10 fala sobre isso. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, quem é você quando ninguém está vendo? Essa é a primazia da questão. Questão de integridade, de vigilância espiritual. Ser cristão em um mundo corrompido exige mais do que um discurso falado. Exige uma vigilância espiritual, olhar para dentro de nós. Não se trata apenas de resistir à corrupção política, mas à corrupção do que está aqui dentro, da nossa alma. Quando você mente, eu falo você, mas de uma forma geral todos nós, só nega o imposto, mente no relatório do trabalho, fura a fila ou se silencia diante de uma injustiça, você está dizendo assim que você também faz parte dessa casa, essa casa corrompida, essa casa que engana. E da mesma forma que está lá em Mateus 24:4, dizendo que acautelai-vos para que ninguém vos engane, nós também temos que ter esse cuidado para não enganar ninguém. Gente, temos que interceder pelo Brasil. Não podemos mudar tudo sozinho, mas podemos clamar aquele que governa sobre todos. O Brasil não precisa só de protestos, mas principalmente o Brasil precisa de joelhos no chão. Porque o céu, ele responde a oração. A justiça de Deus ainda se move onde a gente santificada, clamando por redenção. É o que está lá em 2 Crônicas 7, versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu sararei a sua terra. O cristão, ele não fecha os olhos para a injustiça. Ele abre a Bíblia, dobra os joelhos, mas também denuncia com amor e com coragem. A cultura da corrupção que a gente tem visto por aí, ela grita. Mas há uma geração, e eu creio nisso, que está se levantando para não jogar o mesmo jogo que tem sido jogado na nossa nação, mas para mostrar que é um reino superior e esse reino ele não negocia valores. E nesse reino, quem reina é a verdade. E depois de tudo que foi mostrado hoje, eu vou te fazer uma pergunta e você pode deixar aqui nos comentários. Sua participação é muito importante. Você tem jogado o jogo do mundo ou você tem confiado no reino? Porque tem gente vendendo a sua alma por fama, por dinheiro fácil, por influência. Mas cristão de verdade não aposta na sorte.
Ele aposta na palavra. Ele confia na palavra. Ele confia no caráter do próprio Deus. A casa, essa casa que eu estou citando, corrupta, ela pode até parecer que ela está ganhando agora. Mas no final, nós sabemos quem vence. O reino é quem vence. E você? Outra pergunta aqui, que lado você vai escolher? Você acha que a igreja tem sido essa voz profética? Ou ela tem se calado diante da corrupção? Eu encerro esse vídeo, mas não sem antes pedir para você colaborar com esse canal. Se inscreva nesse canal. Compartilhe essa mensagem com quem precisa acordar espiritualmente para tudo isso que tem acontecido. Acesse o link que está aqui na descrição embaixo desse vídeo e obtenha materiais que vão auxiliar no seu crescimento espiritual. Te convido a orar pelo Brasil, a ler a Bíblia, resistir ao sistema e viver pelo reino. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.